mais, tá? O metabolismo energético, dividido ali entre respiração, fermentações, fotossíntese, a divisão celular também, então é um tema que vai aparecer bastante, e as organelas aparecem, mas não aparecem com tanta frequência ali dentro das questões da prova, tá? Eu falo dentro das outras organelas citoplasmáticas. Dentro da biologia 2, a gente vai ter a genética como um todo, né? Lembrando que não cai aquela parte de genes ligados, nem de genética quantitativa, e... Não, genética quantitativa pode cair. Não cai genes ligados e não cai genética de populações, né? Foi o conteúdo da nossa última semana. E evolução, tá? Então isso são os temas aqui que a gente vai perceber. Então eu vou iniciando com vocês, fazendo em ordem aqui, tá? Começar na biologia 1. Vou colocar aqui. Bio 1. E aí a gente pode iniciar, então, ali na parte do metabolismo energético, tá? Metabolismo. Então, vamos fazer um apanhadinho geral de quais são os passos aqui, as partes que mais são cobradas no metabolismo, né? Então, primeiro de tudo, a gente pode dividir o metabolismo naqueles processos que a gente chama de produção de energia, né? Opa. Produção de energia. E naqueles que são as moléculas, né, os processos produtores de matéria orgânica. Tá? Então vamos lá, matéria orgânica. Lembrando que uma coisa não é igual à outra, cada um tem sua função. Um ser vivo que faz uma coisa não quer dizer que não precise fazer a outra, tá? Então vamos ter cuidado com isso aí, tá, gente? Então vamos pensar na produção de energia. Quais são os tipos de processos produtores de energia? Primeiro a gente tem a respiração celular, né? Respiração celular. Depois a gente tem um outro processo, que é a respiração anaeróbica. E nós temos aqui os processos de fermentação. Tá? Então, são três coisas diferentes. Todas elas vão produzir energia, sim, né? A gente sabe que é uma necessidade. Se é um processo de produção de energia, os três vão produzir. A respiração celular é aquela que envolve mitocôndria, né? Então vamos colocar aqui já, envolve mitocôndria e gás oxigênio. Respiração anaeróbica vai envolver algum outro gás, algum outro composto inorgânico, como aceptor final de elétrons, né? Então isso é uma coisa bem mais restrita, a gente vai ver em algumas bactérias aí e tal. E a fermentação envolve, né, ausência de mitocôndria, sem mitocôndria, sem oxigênio e composto orgânico formado no final, tá? Isso é importante, assim. Cara, resumindo, né? Resumindo a diferença entre os dois. Quem é que vai fazer o quê? Bom, todo ser vivo vai ter que produzir energia de alguma forma, né? Então, dependendo do qual ser vivo a gente estiver falando, ele vai usar um ou outro. No nosso caso, a gente usa a respiração celular, as plantas também, né, os fungos também. Eventualmente, quando algumas partes do nosso corpo, como os músculos, por exemplo, ou até alguns outros seres vivos em que não tem a disponibilidade de oxigênio, vão usar preferencialmente a fermentação, né? Exemplo de leveduras, no uso do fermento ali, né? A gente pode falar em algumas bactérias que também fazem fermentação lática, acética ali e tal. E a respiração anaeróbica vai ser um processo bem restrito, bem raro, que algumas bactérias muito específicas vão fazer, e que aí vão ter toda aquela cadeia de transporte de elétrons lá da mitocôndria, mas será não na mitocôndria, sim numa membrana interna da bactéria, e não vai usar o oxigênio. Na produção de matéria orgânica, aí a gente vai ter duas reações. São elas: fotossíntese. Nesse caso, a gente usa a energia da luz para conseguir produzir matéria orgânica. Ou, se eu sou um ser vivo que não tenho como utilizar a luz, eu vou fazer um outro processo que a gente vai chamar de quimiossíntese. Quimiossíntese, tá bom? Então, basicamente é isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma ênfase maior nesse processo aqui, ó, gente. Na respiração celular, que é sempre um dos mais perguntados, e da fermentação, tá?
a gente fala desses processos aqui, sempre são os mais pedidos. E aqui, aí a fotossíntese vai ser o nosso principal nos processos de síntese, né? Quimiossíntese, é claro, que pode aparecer em qualquer prova, mas sempre ela é muito mais restrita. Deixa eu ver aqui. Gabriela, diga. Áudio, mas só para perguntar, sabe que vai ter revisão do Guto também, porque eu acho, não sei se tu vai revisar as duas partes, aparentemente, pelo que tu fez ali. Tem revisão do Guto marcada com vocês? Sim, de noite. Ah, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu achei que ia ser só. Eu achei que ia ser uma aula única de revisão. Tá? Vocês têm certeza Não, disso, não. então? Sim, sim, nos passaram aqui. Ah, tá. Então tá. Então eu não vou revisar Biologia 1 com vocês. Deixa pro Guto fazer isso, então. Pelo menos eu não sei. Tá. Isso nas duas sedes, tanto na Biologia, na Independência. Ah, tá. Então tá bom. Ah, não. Daí facilita a minha vida. Tá, beleza. Então eu não preciso fazer a parte da Biologia 1. Maravilha. Então deixa quieto aqui. Então, no nosso caso aqui, a nossa parte é Biologia 2, que é genética e evolução, né? Vamos começar com a genética, então, né? Professor, Oi. tu volta ali rapidinho, só pra tirar uma foto. Sim, sim. Ah. Foi. Foi? Maravilha. Então tá, gente. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada em Biologia 2, então. Falar em genética, né? Então vamos começar com a nossa primeira lei de Mendel aqui, né? Que é a parte mais simples que pode ter, que é quando eu tenho genes únicos, né? Então, por exemplo, aqui, o cara pode ser azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, né? Eu estou falando de um único gene. Quando eu tenho uma situação como essa, duas são as possibilidades, tá? Na verdade, três, mas eu vou usar duas aqui para ficar um pouco mais simplório e vocês terem menos coisa para decorar, porque na proporção vai ser o mesmo. Vamos imaginar que aqui, ó, vou usar assim, ó, o azão da alto e o azinho da indivíduo baixo, tá? Acho que é importante isso. Então, no primeiro caso aqui, ó, olha o que eu tenho. O azão-azão é alto, né? Porque ele tem só alelo de altura. O azão-azinho, ele é alto também. E o azinho-azinho, ele vai ser baixo. Tá? Isso é um tipo de situação. Nesse segundo tipo, olha a diferença. Eu tenho um indivíduo que é alto, se ele for azão-azão. Se ele for azinho-azinho, ele é baixo. E se ele for azão-azinho, ele é médio. Tá? Então, o que muda de um caso para o outro? Isso é bem importante, né? Um caso, a gente tem o que nós chamamos de dominância completa. Né? Dominância completa. Nesse segundo caso, a gente tem uma dominância incompleta e pode ter casos de codominância também, mas o fato é que as proporções fenotípicas e genotípicas vão ser diferentes. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui o caso da dominância completa. Ó, essas proporções aqui são importantes. Imagina que eu tenho os indivíduos, então, que são uma geração P. Isso eu já quero revisar com vocês, tá, galera? Muita gente confunde o que é geração F1, F2. Isso é muito importante. Qualquer cruzamento inicial que eu faço vai ser a geração P. Em geral, se costuma fazer experimentos cruzando puros como sendo a geração P, mas não é necessário, tá? Nesse caso aqui, eu estou usando uma geração P de puros. Quando eu cruzo esses puros, né, eu vou ter uma geração F1. Essa geração F1 vai ser 100% azão-azinho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se fosse dominância completa, esses aqui vão ser altos, esses vão ser baixos, e aqui eu vou ter 100% médios. Desculpa, médios não, 100% altos. Só um minutinho. Só um pouquinho aqui, gente. Só um minuto. Pronto, gente. Resolvido aqui. Dar aula em casa é isso aí, né? Tem coisas a resolver. Pronto, continuando. Então vamos lá onde eu estava. Eu disse que uma geração P de puros, eu tenho, por exemplo, dois altos, indivíduos altos, azão-azão, baixos, azinho-azinho. Quando eles cruzam, eu vou ter 100% indivíduos
altos, só que esses altos são heterozigotos, né? Quando eu cruzar esses indivíduos com eles mesmos, né, isso vai me dar a geração F2. E aí, na geração F2, olha a proporção que eu vou ter. Eu vou ter 1 azão, 2 azinho e 1 azinho. Então, nesse caso, olha o que eu vou ter aqui, ó. 3 altos para 1 baixo. Isso é um caso de uma dominância completa. É muito importante que vocês consigam detectar numa questão, tá, essas proporções. Se eu tiver aqui, então, o caso de uma dominância incompleta, ou codominância, né? A geração P, se eu quiser fazer de puros também, né, o mesmo caso, ó, eu teria isso aqui. Esses aqui também vão ser altos, esses aqui também vão ser baixos, mas quando eu for ter minha geração F1, esses indivíduos serão 100% também heterozigotos, né? Mas todos serão médios, né? Esses serão médios. Então, quando eu cruzar esses indivíduos da F1 entre eles, nesse caso aqui em especial os médios, né? Isso vai me dar a geração F2. Eu vou continuar tendo um indivíduo azão, 2 azinho e 1 azinho. A diferença é que esse aqui vai ser alto, esse aqui vai ser médio e esse aqui vai ser baixo, né? Então a minha proporção vai ser 1 para 2 para 1. Então essas proporções é importante. Outra coisa que é importante é entender o que significa geração F1, geração parental, geração F2, né? Então quando eu cruzo alguém, os filhos desse alguém serão a minha F1, né? Se eu cruzar essa F1, vou ter a F2, seriam os netos daquela primeira geração, tá? Bom, outra coisa que também pode aparecer para vocês é eu querer saber tipos de gametas distintos, tá? Tipos de gametas. Falando de primeira lei de Mendel, né? E aqui eu já posso estar falando de primeira e segunda lei de Mendel junto. Então, quando eu tenho, por exemplo, ó, um indivíduo que é azinho, e eu quero saber quantos tipos de gametas esse cara vai produzir, é sempre muito importante a gente sacar o que significa esse símbolo. Que eu tenho um par de cromossomos em que um indivíduo é azão, o outro é azinho. Um cromossomo é azão, outro é azinho. Então, digamos que fossem espermatozoides, isso aqui, né? Eu vou ter ou azão ou azinho no espermatozoide. Então, eu vou ter esses dois espermatozoides criados. Eu tenho dois tipos, né? Agora, pode acontecer de perguntarem para vocês isso aqui, ó. Indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, né? Cesão, cesão. E aí, quantos tipos de gametas esse cara vai produzir? O que significa, tá? Caso seja um caso, olha só, gente. Se esse aqui for um caso de segregação independente, tá? Um caso de segregação independente, o que vai significar? Que eu vou ter um par de cromossomos com azão e azinho, um outro par de cromossomos com bezão e bezinho, e um outro par que vai ter, como ele é homozigoto, né? Cesão, cesão. Eu posso, já complica um pouco mais para mim, porque eu tenho mais combinações possíveis, né? Então, quando eu quiser saber apenas o número de gametas, eu vou usar para resolver essa questão a fórmula 2 na N, tá? O que significa esse N? Esse N significa o número de heterozigotos. Heterozigotos. Gente, isso aqui tem no livro de vocês, tá? Vocês podem dar uma olhadinha, mas basicamente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar o 2. Quantos heterozigotos eu tenho aqui, ó? O azinho é um heterozigoto. O bezinho é heterozigoto. Cesão não é. Opa, então esse eu não conto. Então eu coloco 2 elevado a 2. Isso vai me dar 4 tipos diferentes de gametas que um indivíduo que for assim pode produzir, tá bom? Então, essa é uma formuleta que nos ajuda bastante. E aí, claro, né, se eu for uma sequência de muitos genes, eu posso resolver fazendo isso muito facilmente, tá? Sem nenhum problema, bem tranquilo. Vamos lá, continuando aqui. Vamos tentar passar pelo máximo de coisas que a gente puder, né? Então, quando a gente fala de heranças, né? Vou falar de heranças aqui. O que houve aqui? Alguém chamou, vamos ver. Carol, diga. Caso não seja uma segregação independente, como é que a gente faz? Aí é diferente, tá? Peraí. Onde é que eu tô? Aqui. Ó. Digamos, tá? Que a gente tenha... Peraí, tá mais para baixo aqui,